Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de leilões fervilhava com uma excitação contida. Lustres dourados iluminavam os rostos bem vestidos, os relógios valiosíssimos, os sorrisos confiantes. Ali, tudo tinha um preço. Pinturas, antiguidades, cavalos. Mas naquela noite, um homem. No fundo da sala, Daniel Harper, um pai solteiro de 38 anos, cerrava os punhos. Seu terno estava grande demais, gasto nos cotovelos. Aos seus pés, uma menina de 6 anos, Emily, segurava sua mão, alheia ao que estava prestes a acontecer. Pai, por que todos estão olhando para nós? Ela murmurou. Daniel engoliu em seco. Não se atreveu a responder. Na plataforma, o leiloeiro bateu o martelo. Lote número 27, um lance simbólico. Um homem disposto a trabalhar por 1 ano para quitar uma dívida. Pai solteiro. Sem garantias. Quem abre? Uma gargalhada irrompeu. Depois outra. Isso é uma piada? Um homem de terno branco foi lançado. E agora estamos vendendo seres humanos? Uma mulher na primeira fila disse sarcasticamente. O leilão começou para zombar. $100 para o perdedor. 200 se ao menos ele souber varrer. 300, mas sem a garota. Cada palavra era como um tapa na cara. Daniel baixou os olhos. Ele aceitara aquela humilhação por um único motivo: salvar sua filha. As despesas médicas de Emily o haviam destruído. Ele vendera tudo. Perdera tudo. Tudo que lhe restava era a dignidade. E até isso estava lhe escapando por entre os dedos. Emily sentiu as lágrimas do pai caírem em sua mão. Pai? Podemos ir para casa agora? Antes que ele pudesse responder, uma voz grave e calma surgiu do fundo da sala. 1 milhão. O silêncio se fez abruptamente. Todos se viraram. Um homem se levantou lentamente. Alto. Impecavelmente vestido. Seu olhar era duro, mas estranhamente humano. Como é? Gaguejou o leiloeiro. E $1 milhão, repetiu o homem. E eu estou dobrando a aposta, então vamos parar de rir. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Alguém sussurrou um nome, quase com medo. É Ricardo Blackwood, o bilionário. Richard caminhou até a plataforma e olhou para Daniel. Não como um objeto, mas como um homem destruído. Senhor Harper, ele disse calmamente, aqui ninguém é dono de você. Ele fez uma pausa. Mas esta noite, eu restauro o seu valor. Emily olhou para ele. Senhor, o senhor comprou meu pai? Ricardo ajoelhou-se diante dela. Não, pequena. Um sorriso sereno iluminou seu rosto. Eu o libertei. Daniel então compreendeu que aquele leilão era apenas o começo, e que a vida dele estava prestes a mudar de uma forma que nenhum daqueles espectadores ricos poderia ter imaginado. O martelo do leiloeiro caiu com um estalo seco. Vendido. Lote número 27, $1 milhão. Seguiu-se um silêncio irreal. Ninguém aplaudiu. As risadas haviam desaparecido. Os rostos ricos e arrogantes pareciam congelados, como se o próprio ar tivesse abandonado o recinto. Daniel Harper ainda não havia se mexido. Ele encarava o chão, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. 1 milhão. Para ele. Para um homem que todos acabavam de humilhar. Senhor Harper, repetiu o leiloeiro, parecendo desconfortável. Por favor, dê um passo à frente. Daniel sentiu a pequena mão de Emily apertar a sua. Pai, você vai embora com esse homem? Essa pergunta o atingiu como um soco. Ele finalmente olhou para Richard Blackwood. O bilionário não estava sorrindo. Não parecia vitorioso. Parecia sério. Sério demais para alguém que acabará de gastar $1 milhão. Eu não sou um objeto, murmurou Daniel com a voz embargada. Richard assentiu lentamente. Eu sei. É por isso que estou aqui. Um murmúrio de indignação surgiu na sala. É tudo armado. Ele está tentando se sentir melhor. Ele poderia ter doado dinheiro para uma instituição de caridade de verdade. Richard virou-se abruptamente para eles. Seu olhar gelou o ambiente. Você chama isso de caridade? Perguntou ele friamente. E rir enquanto um pai está disposto a se vender para salvar seu filho? Ninguém respondeu. Richard aproximou-se de Daniel e baixou a voz. Venha, você e sua filha. Precisamos conversar. Longe daqui. Não assinarei nada, respondeu Daniel desconfiado. Você não assinará nada, confirme Richard. Esta noite não. Num corredor reservado forrado com veludo escuro, longe de olhares curiosos, Daniel finalmente sentiu as pernas tremerem. Emily sentou-se numa cadeira e abraçou sua boneca. E por que você fez isso? Demanda Daniel. Você não me conhece. Richard respirou fundo. Sim, eu te conheço.
Ele tirou uma foto antiga dobrada da carteira e a colocou sobre a mesa. Daniel olhou para ela e sentiu o coração parar. Era ele, mais jovem, cansado, segurando um bebê nos braços em frente a um hospital. Esta foto tem 12 anos. Este é Richard. Eu estava passando em frente àquele hospital. Eu não era ninguém na época. Arruinado, desesperado. Daniel engoliu em seco. Esse era eu, depois que minha esposa morreu. Você estava sentado na chuva. Continua Richard. Você me ofereceu um café quando quase não tinha nada. Nunca me esqueci disso. Daniel sentiu a garganta apertar. Naquela noite Richard acrescentou, eu queria que acabasse. Você falou comigo. Sem dinheiro. Sem aulas. Apenas esperança. Emily leva latete. Pai, você salvou esse homem? Richard sorriu gentilmente. Sim, meu bem. Seu pai salvou minha vida. Daniel deu um passo para trás, abalado. E esse dinheiro? Richard respondeu sem hesitar. É pela Emily. O cuidado. A escola. O futuro. Ele fez uma pausa. Mas há algo mais. Daniel sentiu o coração acelerar. O que? Richard olhou diretamente nos olhos dele. Estou morrendo. E preciso de alguém em quem possa confiar para proteger o que construí. E acima de tudo, alguém que conheça o valor da dignidade humana. O mundo pareceu desabar. Emily está acordada. Senhor, meu pai vai chorar de novo? Ricardo ajoelhou-se. Não. A partir de hoje, ele vai se levantar. Daniel então compreendeu que aquele leilão não era um resgate. Foi uma passagem de bastão. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas noturnas, longe da casa de leilões. Através do vidro fumê, as luzes da cidade se distorciam como um sonho irreal. Daniel Harper não havia falado por 10 minutos. Do outro lado da mesa, Richard Blackwood consultava arquivos digitais em seu tablet. Emily, aconchegada junto ao pai, adormecera, exausta pela emoção. Você disse que estava morrendo. Daniel finalmente deixou escapar. Por que me dizer isso? Richard desligou a tela. Porque já não tenho tempo para fingir. Ele fez uma pausa e depois continuou. Meu império vale bilhões. Empresas, fundações, pessoas que dizem me respeitar, mas que aguardam minha queda. Então contrate um advogado. Ou um gerente, respondeu Daniel. Richard esboçou um sorriso irônico. Tenho centenas deles. Mas nenhum deles teria levantado a voz esta noite para defendê-lo. A limusine parou em frente a um enorme portão de ferro forjado. Além dele, erguia-se uma mansão, iluminada como um palácio. Emily abriu os olhos. O pai? Aquilo é um castelo? Não, Richard respondeu suavemente. É uma gaiola dourada. Lá dentro, Daniel sentiu-se imediatamente desconfortável. Tudo era brilhante. Perfeito demais. Frio demais. Imediatamente uma mulher elegante aproximou-se. Senhor Blackwood, a diretoria está à sua espera. Eles já viram o vídeo do leilão. Perfeito, Richard respondeu sem olhar para ela. Eles aprenderão a esperar. Ele se virou para Daniel. Antes de mais nada, eu te devo uma coisa. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Aqui está um contrato. Daniel recuou instintivamente. Você disse que eu não assinaria nada. Exato. Richard empurrou o envelope em sua direção. É para mim. Daniel franziu a testa. Como assim? Este documento estipula que se eu morrer, tudo o que construí ficará congelado até que uma pessoa externa, escolhida por mim, valide cada decisão importante. E essa pessoa, sou eu. Sim. Daniel se levanta abruptamente. Você está louco. Eu sou apenas um pai desempregado. Richard manteve a calma. Não. Você é um homem que deu sem esperar nada em troca. E esse tipo de homem é mais raro que ouro. Emily puxou a manga do pai. Pai, você sempre dizia que fazer o bem volta para você. Daniel sentiu os olhos arderem. Porque eu? Ele repetiu mais suavemente. Após um longo silêncio, Richard respondeu. Porque você não pode ser comprado. Naquele instante, a porta se abriu repentinamente. 3 homens entraram. Ternos escuros. Olhares frios. Ricardo, um deles, gritou. O conselho rejeita categoricamente essa farsa. As redes sociais estão em polvorosa. Vocês humilharam os investidores. Não, Richard respondeu calmamente. Eu as revelei a vocês. O homem olhou para Daniel com desprezo. Quem é aquele cara? Richard levantou-se lentamente. Ele é o homem que em breve decidirá se você manterá seu emprego. O silêncio caiu como uma guilhotina. Então Daniel compreendeu algo aterrador. Esse bilionário não o salvou por pena. Ele a havia colocado no centro de uma guerra. O silêncio na sala de estar da mansão era tão pesado que se podia ouvir uma respiração trêmula.
Os 3 homens do conselho encararam Daniel Harper como se estivessem observando um erro a ser corrigido. Um deles, o mais velho, ajeitou a gravata com um sorriso gélido. Richard, você não pode estar falando sério. Esse homem não tem formação. Não tem pedigree. Ele não pertence ao nosso mundo. Daniel sentiu a raiva crescer, mas permaneceu imóvel. Richard Blackwood, por sua vez, cruzou os braços. Exatamente. Estamos falando de bilhões. Outro insistiu. Nada de moralismo de rua. Richard se virou para Daniel. Eles acham que você é fraco. Disse ele calmamente. Você quer provar que eles estão errados? Daniel hesitou. Pensou em Emily dormindo lá em cima, pela primeira vez em semanas sem dor ou lágrimas. Eu não quero poder, ele respondeu. Eu só quero proteger minha filha. Então ouça com atenção. É Richard. É exatamente por isso que você é perigoso. 1 hora depois, Daniel se viu sentado na ponta de uma enorme mesa de reuniões. Telões gigantes. Figuras vertiginosas. Advogados, executivos, rostos fechados. Ele se sentia minúsculo. Senhor Harper, uma mulher do conselho exclamou. O que você faria se a Blackwood Industries perdesse 40% do seu valor amanhã? Daniel abriu a boca, e depois fechou-a novamente. Ele foi uma inspiração. Eu perguntaria por quê. Uma risada zombeteira ecoou pela sala. Não temos tempo para turbulências emocionais. Daniel sentou-se. É engraçado, disse ele calmamente. Porque foi exatamente isso que eu ouvi hoje à noite no leilão. Pouco antes de vocês todos pagarem mico. Silêncio. Ele prosseguiu com a voz mais firme. Você perdeu 40% porque se esqueceu de uma coisa simples. As pessoas estão observando você. E elas não veem mais líderes, mas predadores. Um dos homens empalideceu. Redes sociais, alguém murmurou algo. Daniel assentiu com a cabeça. Esta noite, um vídeo de um pai humilhado viralizou. E um bilionário lembrou ao mundo o verdadeiro significado da dignidade. Ele se virou para Richard. Você não comprou um homem. Você comprou uma verdade. Richard sorriu pela primeira vez. De repente, um assistente entrou correndo. Senhor Blackwood, seus médicos estão aqui. Richard empalideceu ligeiramente. Chegou a hora, murmurou ele. Ele olhou para Daniel. Se me tirarem do jogo, tentarão destruir vocês. Daniel sentiu seu coração batendo descontroladamente. Eu não estou pronto. Richard colocou uma mão firme em seu ombro. O ninguém é. Mas você é justo. Emily apareceu na porta, ainda de pijama. Pai, você prometeu que não desapareceria. Daniel ajoelhou-se diante dela. Eu prometo. Richard observava a cena com os olhos marejados. Por isso não me arrependo de nada. Disse ele suavemente. Quando Richard saiu da sala rodeado de médicos, o conselho inclinou-se na direção de Daniel. Tudo bem, disse um deles. Se você acha que está à altura da tarefa, prove. Amanhã de manhã, você presidirá a reunião. Daniel entendeu que o verdadeiro leilão estava começando agora. O amanhecer despontou sobre Blackwood Manor em um silêncio inquietante. Daniel Harper não havia dormido. Sentado no escritório de Richard, ele encarava uma parede coberta de fotos, fábricas, fundações, rostos de crianças recebendo ajuda, e no centro, uma foto recente tirada em um leilão. Ele, Emily, Richard. Entrou um assistente pálido. Senhor Harper, a imprensa está aqui. E o conselho também. E minha filha? Daniel perguntou imediatamente. Na sala segura. 2 guardas. Câmeras ativas. Daniel fechou os olhos por um segundo. Ele sabia. Eles iriam atacar onde mais doía. A sala de reuniões estava repleta de jornalistas. Câmeras, microfones, flashes. Um membro do conselho falou antes mesmo de Daniel se sentar. Temos informações preocupantes. Ele declarou. O Sr. Harper não está qualificado. Pior ainda, ele seria financeiramente instável. As telas se iluminaram. Dívidas antigas. Registros médicos de Emily. Fotos de Daniel dormindo em seu carro. Um murmúrio cruel percorreu a sala. Daniel sentiu uma onda de vergonha, e depois de raiva. Ele se levantou lentamente. Sim, ele disse em voz clara. Eu era pobre. Desesperado. Perdi tudo, exceto uma coisa. Ele olhou diretamente para as câmeras. Minha humanidade. Ele se virou para o conselho. Você está me atacando por causa da doença da minha filha? Então, observe bem o que ele faz. Ele retirou um pendrive. Aqui estão os documentos assinados por Richard Blackwood. A partir de hoje, a Blackwood Industries reembolsará integralmente o atendimento médico de todos os seus funcionários, fornecedores ou parceiros menores de idade. Sem exceções. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Isso é uma loucura financeira. Alguém gritou.
Daniel respondeu calmamente. Não, é um investimento moral. Naquele instante, as portas se abriram. Richard Blackwood entrou pálido, apoiado em uma bengala, mas de pé. E já está financiado. Ele disse. Os vereadores se levantaram de um salto. Richard, você não deveria estar aqui. Ele fixou o olhar em Daniel. Porque ele passou no teste. Richard se virou para os jornalistas. Eu construí um império. Mas esse homem me lembrou por quê. Estou nomeando Daniel Harper como meu sucessor moral e executivo. Um choque global. Mais tarde, no jardim, Emily correu descalça na grama. Pai, olha, estou correndo. Daniel caiu de joelhos em lágrimas. Richard aproximou-se lentamente. Este mundo não precisava de mais um bilionário, murmurou ele. Ele precisava de um pai. Ele deslizou um envelope na mão de Daniel. Não é uma herança. É uma promessa. Daniel abriu a carta. Tudo que é inestimável deve ser protegido. Ele olhou para cima. Eu nunca vou te esquecer. Richard sorriu. Então faça melhor do que eu. A câmera se afastou. Um pai. Uma criança salva. E um império que finalmente mudará de coração.